mudar para nós, né? Além da nossa própria atitude. Boa noite! Opa, boa noite, amiga. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Prazer em bem te com conhecer, vocês? cara. A gente já ouviu Igualmente, falar legal. muito de você já. Famoso aqui pra gente. Muito bacana, hein? E Yuri e como Alaine. são as coisas, né? A evolução, né? É Estamos verdade. aqui com uma bagagem de amigos já em comum e podendo estar se falando por aqui, fortalecendo esse elo para daqui a pouco estar numa vivência, acredito, né? Sim, Com E nas certeza. montanhas, nos bons lugares. a gente, inclusive, quando o PP falou, né, que a gente teve com o Tiaraju, foi até curioso que eu tava lá com ele e o PP, o Wilson, estava com você. A gente acabou se falando e vocês falaram que se conheciam, né? Foi bem legal isso aí naquele dia Eu lá. lembro. Que Aham. legal, foi mesmo. O Tiaraju é um mestre, um professor meu aí, que quando eu comecei foi um dos que me ajudou muito, me adotava, era molequinho, batia na casa deles lá e grande escalador, me deu muita visão também. Que Muito legal, legal. cara. Muito bacana. E a gente ficou sempre nessa, o PV falando, né, da travessia, e a gente ficou muito empolgado e só esperando uma oportunidade para Na poder verdade, participar. antes do PP fazer a travessia, a gente já falava que queria ir na Chapada, né? Isso aí. Então, Agora, É. E daí foi indo, foi falando, a gente foi conversando e foi surgindo um monte de coisa, né, para a gente ver aí. Ficamos muito felizes mesmo com a oportunidade, né, de estar participando desse evento que vai acontecer. que legal, acredito. E assim, a gente ficou, a EPP sempre falando muito de você, né? E a gente ficava nessas dúvidas e até tirar umas ideias com você também, trocar essa ideia aqui agora. E Legal. você falou um pouco do seu começo e como é que você, de repente, decidiu assim que você ia virar guia e que você ia ser se o dedicar, dedicar né? realmente profissionalmente a essa atividade. Bom, eu acredito que eu sempre tive um apreço, eu sempre gostei muito dessa aventura de me jogar. Eu lembro que eu morei perto de praças em Curitiba, então, assim, se tinha uma aula de ginástica olímpica, de atletismo, eu sempre gostava de fazer. E já Legal. queria subir barrancos e qualquer coisa, molequinho. Eu morava perto de uma loja de montanhismo, da Mont Blanc, da Acampar, dessa casa do montanhista, que era muito próximo da minha casa. E eu tinha um tio que já frequentava o Marumbi, uma montanha super emblemática em Curitiba. Aham. Eu escutava isso, Hoje já fala estava muito. na vida, né? E em 90 eu tive a oportunidade de ir para a montanha, porque eu gostava de futebol. Eu jogava futebol, tive a oportunidade de ver amigos, virar jogador de futebol, mas a montanha, ela me cativou. Realmente, assim, quando eu fui para a montanha pela primeira vez para quebrar uma discussão de futebol, eu fiquei totalmente devoto à montanha. Eu te juro, eu voltei, eu não queria mais saber de futebol, nem de ir para shopping, nem de nada. Eu só... Virou bicho grilo. A montanha me moldou, né? Me formou como pessoa. Que massa. E então o que aconteceu? Em 90 eu comecei para a montanha, acampar. Automaticamente, Curitiba sempre foi um bom celeiro de escalada. Algumas pessoas que escalavam estavam sempre na esquina da minha casa, porque a loja era do lado. E eu comecei a incomodar essa loja, esses amigos mais velhos, para querer dar uma escaladinha e tal. A gente incomoda mesmo. Exatamente. E nisso, eu digo assim, que na verdade é como se as pessoas meio que nascessem guias ou brigadistas. Eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim. Se eu tivesse numa trilha, como já aconteceu, eu visse um surfista em alto mar, alguém se afogando, eu pegava e saio correndo na mesma hora, saía para salvar essa pessoa. E isso aconteceu participando de brigada de incêndio, com resgates, com escalada. Então, no decorrer de poucos anos, a partir de 92, como eram poucos praticantes, e eu muito novo, eu em vez de me manter no mesmo bairro, no local, eu já queria ir para todos os locais. Curitiba, Paraná, São Paulo e todos os que eu pudesse alcançar. Eu saía de carona e passava uma semana para chegar no Ceará, para tentar levar o esporte, né? Isso em 94, 95. Então, eu acabei conhecendo muitos caminhos, né? E isso foi me encaixando como guia. Então, na verdade, eu mesmo, sendo sincero contigo, nunca me vendi como um guia, né? Nunca fui buscar um curso específico de guia, mas sempre conheci muitos caminhos. E por estar aberto a muitas pessoas e morar em muitos locais, na verdade, as pessoas se tornaram os meus guias. Elas me mostravam como eu deveria me portar a cada um. Então, isso foi me Coisa colocando... natural, né? É. Exatamente.
Exatamente. E aí fui conhecendo muitos estados, muitos caminhos, outros países também. E eu sempre tive essa ideia de trabalhar a memorização. Senão você vai chegar na mesma via e vai ficar toda vez se batendo debaixo do mesmo lance sem você saber o que fazer. E quando você está em casa e você praticando exercícios de atitude, você consegue trazer essa memorização de uma trilha, de um caminho, de qualquer coisa. Bacana. Então isso me facilitou muito para eu estar aqui, você me telefonar e me perguntar de uma via no Rio de Janeiro ou lá na Patagônia, e isso foi, acho que também me aproximando a ser considerado, reconhecido como um guia, como uma pessoa que possa estar sempre dando uma boa dica. Bacana, cara. E por que você escolheu ficar na Chapada? Pois é, a Chapada, eu não sei como é que eu demorei tanto para vir para a Chapada. A Chapada é um paraíso, né? É incrível, é gigantesco, é um país. E eu já tinha tido a oportunidade de morar em muitas cidades, muitos estados, sempre pensando em desenvolver e escalar. Mas em 2007, nessa época, eu morava no Rio de Janeiro e teve um boom imobiliário muito grande. As coisas triplicaram, quadruplicaram de preço. Eu lembro que eu fui para a Patagônia e fiquei muito indeciso em tentar ficar na Patagônia, ia passar por um inverno rigoroso, imigração, tudo, ou ir para o interior novamente, em algum local. E eu escutei um rumor de um amigo meu de infância que ele ia vir para a Chapada. Eu pensei, pô, como é que ele não me chamou, não me falou nada? E eu resolvi vir para a Chapada. E vim de Malicuia, na verdade. Foi até curioso, porque quando eu vi que no Rio de Janeiro eu ia ter que me manter muito dentro do sincronismo para poder ficar lá, eu sabia que o potencial aqui era gigantesco, mesmo sem conhecer. Eu despachei minha mobília, achando que ia chegar depois de mim, e chegou antes do que eu. Então, quando eu cheguei aqui, minhas coisas estavam todas espalhadas já, e eu vim para morar. Eu não conhecia nada, Nada e já foi Não morar. conhecia mas nada e foi com a cara e a não coragem. conhecia nada, não conhecia nada. Cheguei, olhei para um lado, para o outro, E era e muita coragem. automaticamente fui conversando com as pessoas na mesma semana, escalando. Eu já peguei um mapa, no sentido que eu cheguei vindo do sul, eu já, por ter essa questão de um bom senso de localização e tudo mais, eu entendi muito fácil a dimensão do local e como ele era. E o primeiro mês eu saí andando por tudo que eu pude. E sucessivamente nos outros meses até fechar o ano. Então, antes de fechar esse primeiro ano, já me chamavam para guiar E aqui, qual porque eu ano tive foi a esse? oportunidade. Foi em 2008, final de 2008 eu vim para cá. Então, 2009 já me chamavam para guiar, porque eu conhecia alguns caminhos e entre eles alguns que eram poucos frequentados, né? Entendi. E pelo fato de querer abrir vias, abrir trilhas, passar por um local que não tem trilha, isso foi me encaixando cada vez mais, eu me senti em casa aqui. E quantas vias E você abriu? Você tem ideia de quantas vias de escalada você já abriu aí no parque? olha, aqui na Chapada, acho que por volta de umas 200 e alguma coisa. E é muito trampo abrir uma 250, às via, vezes viu? muita coisa, é muita coisa. Eu abri muitas vias na mão, depois chegou um período que eu falei, olha, eu vou parar porque o tempo que eu vou levar para abrir, uns 6 meses algumas vias, com a furadeira em uma semana você abre tudo. Então até adquirir, eu fiquei um tempo sem abrir. Mas assim, o intuito nem era abrir tantas vias, abri muitas aqui em Lençóis, porque na época não tinham muitas, mas a ideia era justamente também unificar mais, porque a Chapada ela é um país. Assim, somando o que eu conheci por Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, Sul, cada um tem sua diversidade, sua qualidade, mas em termos de volume, aqui é o futuro. Se somar É, todos esses outros meia dúzia de estados, não dá o que dá aqui na Bahia. entendi. Então, a ideia era unificar. Então, eu fui atrás de abrir via em Itatim, no sul da Bahia, em Ibicoara, em Mucugê, em Itatim, Andaraí, Igatu, Ceabra. A ideia é cada vez mais abrir municípios, cidades, para ficar como uma Espanha. Você estiver aqui, para qualquer local que você saia, possam ter vias de escalada. Você já conhece, de escalada, você conhece o Espírito Santo já? Já teve a oportunidade de escalar por aqui em algum lugar? Preciso conhecer mais. Tive uma Legal. vez, fui até Pancas, achei Pancas é um paraíso. maravilhoso, é um paraíso, estava começando na época, eu lembro que a própria prefeitura apoiou essa ideia, eu fui a convite de uma amiga, da Gabriela Saliba, e nós fomos, o Ramiro
que é um ator, né? Ele era modelo, ele voa de parapente. Ele foi convidado também, nós fomos para tentar fazer uma repetição de uma agulha, então foi um projeto bem bacana. E depois Bacana. disso, agora só tenho somado amigos aí, estou querendo muito, estava muito nos nossos planos ir esse ano para ir, vamos ver o que o futuro nos reserva, mas está nos planos, está na agenda aí, que quando for possível eu quero ir para Espírito Santo escalar. Vamos marcar essa viagem aí com o Tiaraju. Vamos tentar marcar um dia para vocês virem aqui juntos. Aqui. Nossa, hein? Que bacana. Pô, faço questão. Beleza. E sobre o parque da Chapada e essa travessia que aconteceu, como é que surgiu essa ideia? De quem é que teve essa ideia de montar essa estrutura? Porque eu sei que é uma puta estrutura isso aí. Dá um trampo danado para pensar em toda a logística envolvida. Tanto é que demorou de 2008 até hoje, né? Até exatamente. Exatamente. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa travessia nos moldes que ela é hoje aí? Ah, legal. Então, vou deixar vocês a par. A vontade, né? Acho que essa vontade de cruzar, de conseguir realizar, ela existia pelo fato de ter tentado fazer outras travessias no Paraná, a travessia da Alfa Ômega, muito boa, muito montanhista mesmo, em Curitiba, e depois disso Petrópolis, Teresópolis, do Cipó, entre outras que eu tive oportunidade na Patagônia. Então, já nesse período, estando morando aqui e já conhecendo muitas trilhas, mas não havia conhecido a travessia. Eu escutava dos mais antigos que se aventuraram com uma grande trilha, às vezes até o Capão, até aqui, levavam 10 dias. E eu comecei a ficar com vontade de fazer essa travessia. Até que um dia, eu estando lá em Biquara, abrindo vias, né, me juntando com outro amigo de lá, nós resolvemos correr de Biquara até Mucugê, cerca de 60 quilômetros. Todos só tinham corrido cerca de 20. Falei, mas com essa ideia da memorização, que a gente pode chegar lá 1 hora de superação, a gente se propôs a tentar correr. E o pessoal falou, pô, vocês vão levar 1 semana, vão levar 5 dias. E aí nós saímos de Biquara na madrugada e à tarde nós estávamos em Mucugê, rompendo o mato em muitos trechos, tentando pegar trechos já existentes de uma trilha centenária abandonada e muitos trechos rompendo por mato. E nessa oportunidade, é muito curioso isso, sem a gente estabelecer esse parâmetro, né, sem você reconhecer uma primeira vez, é tudo novo, você vai com unhas e dentes, nós conseguimos lograr e chegar à tarde em Mucugê. Os outros 3, 4 que estavam juntos se surpreenderam, porque o quanto nós corremos no primeiro dia e chegamos de tarde, todo mundo acabado, com bolha cortada, isso, aquilo, almoçamos e falamos, nós vamos embora. Mas nesse instante, aquele ânimo só aumentou e eu e o Paulinho, da família X, olhamos para o outro e falamos, vamos tentar atravessar o parque agora? Então vamos. E a gente saiu correndo naquele mesmo instante e corremos até o meio-dia do dia seguinte, chegando em casa. E fechamos em 1 dia e meio, com 36 horas, a gente estava na minha casa. E tínhamos realizado a maior travessia de parques, com 160 quilômetros. E aí, nossa, aí foi um choque. Eu comecei a frequentar essa trilha, correndo muitas vezes por ela, atravessando, até que eu e o Vitor... Isso, e até que daí eu, juntamente com o Vitor, trabalhando em outras trilhas, numa viagem que nós estávamos indo para Itatim para escalar, e falando de Patagônia, de tantos moldes de travessias internacionais e nacionais, nós idealizamos uma travessia aqui. Como ela poderia se encaixar num padrão desse internacional, dentro dos nossos moldes, com o nosso clima, tudo. E começamos a idealizar. E saímos dessa escalada e falamos, quando a gente acabar essa escalada, vamos até o sul do parque e vamos fazer a primeira parte. Vamos imaginar, hipoteticamente, com um grupo X ou com pessoas mais velhas ou mais novas, com peso, como é que vai sair. Fizemos uma parte. Aí, consequentemente, fizemos a segunda, a terceira. E viemos moldando essa trilha num decorrer de 2 anos. Preparando a trilha, abrindo mais, passando em trechos mais fáceis, trechos que eram difíceis, que até já tiveram muitos acidentes. Nós abrimos uma rota nova na Fumacinha, e que facilitou muito. Incrível que hoje a gente passa pela trilha, estão começando a passar, a gente olha e parece que a trilha sempre deveria ter sido ali. Só que a gente está sempre habituado a um mesmo local, a gente não olha para o lado muitas vezes e passa sempre pelo mesmo caminho.
E até que resolvemos lançar a primeira travessia junto com o Will, foi formidável e deu certo. Inclusive, eu não sei se você viria perguntar, mas acho que o detalhe que eu mais colocaria, que mais me impressiona, tanto na escalada como o que aconteceu na travessia, é que você pensando nela pelo tamanho que ela é, de 160 quilômetros, e o pessoal fala, poxa, mas eu estou acostumado a caminhar 5 ou 10 ou 15, será que eu vou dar conta? O mais impressionante é que todas as vezes que foram feitas, fora as que eu fiz correndo, eu nunca fiz com alguém que realmente fosse um atleta ou que tivesse vindo preparado e falou, eu vim aqui porque eu já caminhei 50 e vou fazer essa travessia. Ufa! Todas as pessoas que vieram, ou caiu assim, tipo de paraquedas, tivemos a Carla que nunca tinha feito nenhuma trilha em nenhum acampamento, tivemos o Fran com 70 anos, então assim, eu acredito que é muito mais uma questão psicológica para você aceitar isso, né? Uma vez que você aceitar, né? Se permitir. Só que às vezes a gente se permite e não aceita. Se permitir e aceitar. Aceitar. E aí, a partir disso, eu acho que se você prestar atenção, Já quero. Quem já com quer? calma, você vai conseguir fazer um pouco melhor, sabe? E isso a gente consegue fazer uma conversa enorme sobre ela, a forma que como foram decorrendo os dias, essa falta de experiência, mas por você não ter esse parâmetro formado. Eu acredito que se eu fosse fazer uma travessia com alguém que já caminhou esse tanto, talvez chegasse uma hora e falar, agora começa o difícil, agora eu não sei, o meu máximo é 50. Quando você não tem isso, tudo para você é muito novo. Então, eu acho que você consegue admirar mais, você consegue dar teu máximo, você quer superar aquilo. Então, assim, para eu mesmo, assim, para minha pessoa, isso foi assim uma experiência incrível que eu levo para o meu dia a dia, a forma que nós conseguimos ter essa vivência de uma semana junto com pessoas que não tinham isso no seu dia a dia. E uma semana é bastante tempo para você estar com uma pessoa na trilha, né? A gente até fala que já caminhei bastante com o Will também aí, e tem que estar afinado, porque na hora trilha... de você conhecer realmente uma pessoa, é caminhar longas distâncias com ela. Exato. A pessoa às vezes está cansada, com fome, e tem que caminhar muito mais ainda, né? E tem toda essa parte de manter esse ânimo, essa, como você falou, essa determinação de que a gente vai conseguir, né? Vamos chegar lá. Isso é bem legal. E muitas coisas acabam que te dão referência, né? Essa travessia especial que nós tivemos o Fran junto foi muito especial, porque foi a primeira de fato. E então até a forma de como conduzir esse grupo foi novo para nós também, e que nós achávamos que ia ser um grupo assim mais heterogêneo, assim, homogêneo, e na hora ele foi todo diversificado, né? Então, às vezes você estando com um amigo, você às vezes pode reclamar de uma outra forma, você está acostumado a comer aquilo, ele fala, não, mas você não... Mas você estando com um grupo distinto que você pensa em reclamar, às vezes quem está com você teve um passado diferente, ou o cara não está acostumado a comer, ou o outro é muito mais velho. Então isso fez tanto para nós mais novos na hora, falar, não, pô, todo o respeito ali na hora por ele, e ele também viu o quanto era capaz de colocar essa experiência em prática para levar os mais novos adiante também, né? Então, muito bem bacana. legal. E dentro da logística que vocês pensaram, porque igual você estava comentando, né, de ter escolhido lugares com acesso mais fácil, acho que isso é muito importante, porque você está num lugar ermo, às vezes, se acontece um acidente, tem questão de resgate, tudo isso é pensado por vocês, né? Tem sempre um plano de ação para executar. Exatamente. E quanto aos pontos assim que você da Chapada Diamantina que são conhecidos, que a gente passa por eles, porque a gente sempre fica tem cartão postal, né? Tem a cachoeira do não sei o que, tem não sei o que lá, o poço do não sei o que, a gente fica assim, será que a gente vai passar aí, não vai passar? Como é que é essa logística dos dias, os pontos que a gente vai passar por eles? Como é que você vê essa... tem até gente perguntando aí por onde passa essa travessia. Legal, então. Lugares que acha legal isso. Deixando ela assim, rapidamente em tamanho, ela vai sair no sul do parque,
né? Não da Chapada, porque a Chapada é muito maior, mas no sul do Parque da Chapada Diamantina. Nós vamos sair precisamente pela Fumacinha, que é um dos principais atrativos aqui da Chapada Diamantina. Então, o nosso objetivo principal é a travessia do parque, né? Conseguir concluí-lo de sul a norte. Porém, nesse decorrer, tem alguns passeios, alguns atrativos muito conhecidos, que são o que as pessoas vêm buscar individualmente. A Fumacinha é um deles, né? Ibicoara atrai as pessoas para lá por duas cachoeiras. A Fumacinha, que é uma cachoeira emblemática, um cânion impressionante, lembrando aquela ideia igual no Itambezinho, estreito, alto, né? Uma cachoeira grande no fundo, parece uma catedral. Altas fotos, meninas! Isso mesmo. E o Buracão, são duas cachoeiras. Então, a Fumacinha é o nosso início. Então, nós começamos por ela, né, que já é uma cachoeira que a nossa queda é de 100 metros, mas ela é maior do que isso. Então, nós fazemos ela por baixo e por cima no primeiro dia. Depois, nós atravessamos até Mucugê, que passando por nós vamos passar por praticamente todos os gerais. Então, nós vamos fazer os gerais do Machambomba, que vai dessa parte da Fumacinha até Mucugê, cruzando por partes históricas que cruzam para outras partes da Chapada, Chapadinha, outras cachoeiras grandes, Toca do Vaqueiro, e vamos até Mucugê, por esses gerais do Machambomba, que é uma cidade histórica, onde, né, foi encontrado o primeiro diamante aqui da Chapada, tudo. Então, é uma cidade super pitoresca, assim, bucólica, linda demais. E de lá nós seguimos para o Pati, que hoje em dia talvez seja o roteiro mais procurado aqui da Chapada. Vamos passar 3 dias cruzando o Pati até chegar. Isso. Aí, entre eles, cruzando o Pati, nós vamos no Cachoeirão, por cima, que é um mirante que talvez esteja entre os passeios mais procurados dentro do Pati, até chegar no Vale do Capão. Chegando no Capão, nós vamos cruzar outros. Isso assim, de Mucugê até chegar no Capão, também cruzam por outros gerais. Gerais do Rio Preto, gerais do Vieira, até chegar no Capão. Depois do Capão, nós vamos cruzar também por outros gerais, passando por Águas Claras, o Pé do Morrão. São montanhas emblemáticas, né? São passeios que são procurados individualmente, até chegar no extremo norte, no Pé do Painácio, onde finaliza a travessia. Então, nesses 7 dias, terão vários passeios, entre os mais conhecidos e outros menos, porque realmente aqui tem muitos passeios, né? Coisa, né? O Painácio é onde tem umas guias de escalada, não é isso? Eu acho que eu vi alguma coisa. Isso. Tem algumas vias. Olha lá, já tem querendo algumas. atrapalhar a travessia, gente. Inventar coisa, ele não fez. Isso é uma bomba, a travessia com escaladas também. Ué. Eu vi você falando, né, de que realmente várias pessoas podem participar, não é uma coisa voltada só para atleta, né, não tem essa dinâmica, né, para isso, é para pessoa que está com disposição mental mesmo, de curtir a natureza, de entrar nesse mundo, nessa imersão. Mas é claro que precisa de estar com algum tipo de preparo, né, de você estar pelo menos caminhando, sem nenhum problema crônico, acho que é o básico. Exato. Disso. E como algumas escaladas. A questão de equipamento, o que a gente precisa preparar para estar levando? O que você precisa ter para poder participar dessa travessia com vocês? Até porque eu observei que tem lugares para dormir já prontos, né? Isso. Montam o equipamento, a alimentação, né? Já está tudo incluído. Exato. Na verdade, boa parte do suporte completo nós que servimos, né? Então, assim, desde o cardápio, você pode ter nós vamos sempre perguntar de uma restrição, né, alimentar, mas muitas vezes você pode acompanhar vamos dizer, um aminoácido, algum complemento seu mesmo que você goste, mas assim, a parte do cardápio da alimentação, nós que preparamos, né, a gente vai mostrar, vai perguntar por essa questão de restrição, mas ele é muito bem elaborado. E os equipamentos em si... de vocês que tem Nutella, que tem vinho, vocês estão demais. tem alguns agradinhos, né? E a ideia dos equipamentos em si, justamente até para não fugir de peso e do controle da equipe, como nós temos uma equipe que faz a preparação de quando nós caminhamos, para justamente tentar ter o sucesso na caminhada. Então nós vamos sair com equipamentos leves,
Então, a parte que você vai estar com você, que eu indico, seria uma mochila confortável, pequena, né? Na hora nós mandamos uma lista, mais um filtro solar, né? Mas assim, a parte de barraca, sacos de dormir, isolantes, os fogareiros, porque tem o cozinheiro, a própria camiseta de UV, o boné, isso nós fornecemos. Bacana, hein? Mas nós costumamos indicar algumas coisas que você já venha com menos peso, mas já que vai usar, a mochila ser leve e ser confortável. Claro. Talvez um camelback é legal porque você evita estar parando, abrindo a mochila para dar um gole. Você está numa ascensão, numa E subida, às vezes tem um vários golinho pontos daquele de água, repositor, né? Pra tá muitos abastecendo. pontos de água. Exatamente. Então você dando um gole naquele repositor, ele já te facilita para você seguir uma caminhada sem parar, abrir uma mochila. Uma outra questão, que foi até comentei com o Will no início, não sei se vocês estavam assistindo, Tá. que eu acho que essa vontade que você tem de vir, e aí nesse momento, essa superação é o que mais vai imperar. Então eu acredito que mesmo que você fique descalço, você vai ter capacidade de fazer. Mas, assim, eu tenho o costume, e até aconselho por outros que eu vi, né? O Vitor também, acho que teve essa experiência na parte do calçado. Eu acho uma vantagem você caminhar de tênis. Pelo seguinte, porque a bota, ela é pesada, né? Se ela molha, e por serem muitos dias e muitos rios e talvez muitos charcos, não dá para garantir que vai ser uma semana seca, talvez não seque. Então o tênis ele é mais versátil, né? Eu no passado também usava muita bota quando eu comecei a escalar. Hoje em dia eu nunca mais usei uma bota. Se eu não for escalar em gelo, evidentemente, eu só uso tênis. E às vezes até no gelo eu vou de tênis. Porque também ele me preparou mais. Eu acho que você usando mais tênis, você começa a se disciplinar a andar melhor com o tênis. E ele é muito mais leve, ele é muito mais versátil para ele secar, para você torcer, para você usar, do que às vezes você está com uma bota. É uma questão muito Mesmo particular. que a bota, mesmo que a bota foi permeável, tem umas botas com as tecnologias impermeáveis, as botas mais Isso. leves também. Nesse Exato, caso, também tem isso. Tem umas botas que parecem um tênis, né? Então, por isso eu digo, é uma questão muito particular, né? O Will prefere Mas bota, ele fez de bota, acho que eu as penso duas que ela já vezes. tem que estar amaciada. Não vai comprar uma bota pra ir na travessia, né? Tem que ser um tênis Não, ou qualquer uma um, até bota que mesmo seja. tênis, eu não. Mesmo tênis tentar comprar antes. Nós já vimos isso de comprar e usar na hora, não A faça. bolha na Mas assim, certa. se puder, eu acho, eu entre escolher ou não, eu treinaria alguém e faria para usar um tênis, né? Até para você sair mais rápido, correr se for necessário, eu acho que você fica melhor. E aconselho na hora levar um chinelinho, nós colocamos na lista lá, um chinelo também é bacana, porque quando você chegar, for relaxar, estiver na barraca, alguma coisa, um chinelo, as áreas de acampamento, elas são muito favoráveis para você estar tranquilo perto do rio com um chinelo, né? Uma meia, uma boa meia, porque uma meia ruim Seca com aquela rápido, né? areia, ela vai ficar toda vez roçando no teu pé e vão gerar bolhas. Então, assim, tem detalhes que eu acabo entrando, nós entramos em contato mais próximo, e eu às vezes pergunto se você tem facilidade para ter uma bolha no pé. Pessoas que têm facilidade, às vezes o dedo ser muito junto, é legal você ter um micropore para que nós possamos fazer um curativo se for necessário, ou muitas vezes até uma meia de dedo dividido. Eu já de correr com algumas pessoas que corriam e formavam bolhas, começou a correr com o dedo separado, com com meia de dedo separado. Evite que faz bolha também. É uma entendi. opção legal, né? Legal. Vaselina, algumas coisas desse tipo. Então, eu acho que É um seria assim, kitzinho, né? Um kit é, básico aí para e necessidades. leve, sabe? É. Leve, Cada porque grama eu conta, acho né? que isso faz É, parte também de uma aceitação, de um aprendizado. Porque nós saindo um pouquinho da nossa zona de conforto, ele vai te trazer muito aprendizado, né? Acho sim. Claro. que isso vai fazer com que aquela montanha que você às vezes almejou, aquela travessia, aquele momento de alguma coisa que às vezes você precisa, ele tem que ter esse sacrifício, né? Às vezes, se você não passar um pouquinho de sede, um pouquinho de frio, de alguma coisa, você Não não tem vai história. alcançar. Não Então, tem, na exato. parede, a gente até brinca um pouco que o cara prevenido, ele pesa por dois. E isso vai fazer você não chegar. Então, às vezes, você tem que Verdade. pensar em ser rápido e se sentir confortável na situação que for e agradecer. Então, Muito ser boa essa leve. daí. O cara prevenido pesa por dois é boa.
Cara, muito legal. E a gente não tem data ainda certa por causa dessa questão do coronavírus, que tem afetado todo mundo, né? Não é só isso aí, Claro. mas a previsão, assim, otimista é de que daqui uns 60 dias o parque esteja aberto, podendo receber visita e a gente possa, de repente, estar marcando a travessia, né? Daqui a 60 dias, a gente vai estar num período que aqui, pelo menos, já começa a fazer mais frio. Como é que é o clima aí na Chapada durante essa Eu época? vou conseguir tomar banho de cachoeira? De boa. Ah, De boa. tá bom. De boa. Nós vamos passar por alguns trechos mais altos, porque Lençóis, como poucas cidades na Chapada aqui, em torno do parque, sendo mais específico, os Lençóis, Andaraí, são as mais baixas. No restante, o parque está na cota 1000, sabe? Então, a gente sente um pouco da precipitação, de um ar mais fresco, porque você está acima de 1000 metros. Então a gente vai Mas sair é de necessário 400 levar aqui. uma roupa especial para esse frio? Não, acho que pelo menos um corta-vento, uma blusa, a gente Ah, sempre tá. aconselha, a gente pede, né? Um chale, Uma hack, né, uma também. blusa e uma calça colada mais quente, porque além do teu esforço e o calor do dia, e chegar à noite você vai estar acima de 1000 metros e todo aquele esforço vai te dar uma geração, vai te dar uma sensação de frio, de febril, de alguma coisa do tipo. Então, uma roupinha um pouquinho mais quente é bom porque além de estar perto vai estar no inverno, eu acredito, né? E por ter essa altitude. Então você tem essa sensação fria. Não é como aí. Eu falo até que aqui não faz frio, né? Pra exemplo, eu que cresci em Curitiba, no sul aqui, e aqui eu não sinto que faz frio. Mas a gente sente essa sensação, né? Mas o clima é muito igual aqui. Eu, assim, nos 13 anos que eu vivo e ando por aqui, eu não sinto muita diferença. O clima ele é muito parecido. A média anual é muito igual, então, assim, o frio que a gente às vezes pega em janeiro não vai ser o mesmo que pegar em junho. E você pode pegar um calor grande. Então, assim, ele é muito estável, sabe? Vai ser Previsível. até uma época boa, né? Para caminhar, você tá mais fresco, o músculo trabalha melhor. Acho que é uma época melhor para a gente fazer essas caminhadas também, né? Sim. E a questão do frio realmente pesa muito, dependendo do lugar onde você tá. Acho que esse ano a gente teve uns registros que aqui no Pico da Bandeira, na Serra Fina, teve -5 graus e tinha uma galera lá. Eu escutei alguns amigos falando que o pessoal chorava de noite porque não foi preparado, Eu né? soube. Eu soube, -8, eu soube isso mesmo. A galera passou bastante frio. Quem foi e não estava preparado com o equipamento correto sofreu bastante nesses frios Aqui lá. não chega a fazer esse frio, mas a questão é que por ser quente, o que surpreende é isso. Você vem com uma ideia de que é muito quente, você está na Bahia, vê o calor do dia a dia e acaba se surpreendendo você na altitude, com o vento, né, a 1.400 metros. 10 graus ele impressiona bastante, 12 graus que nós pegamos na primeira travessia. Então, na margem do rio, deu uma impressão de bastante frio, né? Você bastante 10 graus. cansado, com a média de 20 quilômetros por dia. Então, essa é a questão principal. Mas, com uma boa alimentação, né, uma roupinha seca, tanto que não são muitas roupas. Você praticamente usa a mesma roupa, você vai alternar ela quando alcançar a cidade, seria Mucugê e Capão, e uma roupa seca para dormir. Então, você tendo essa roupa quente, seca, e com a barraca é o suficiente para você se sentir acolhido. Com certeza. Acho que foi legal. A gente está na expectativa, louco para estar indo para aí, esperando só passar realmente essa coisa que aconteceu, essa pandemia aí, né? Sim, sim. Poder estar junto aí com vocês, cara. Muito bom. Que legal, que bacana. Estamos por aqui também, ansiosos. Esses dias eu estava para correr, mas a gente se sente até um pouco assim deslocado, né? Porque todos numa função, numa ideia de estar até se ajudando mais aqui, já se prevenindo com outras questões. Então, a gente fica um pouco, não sei se a palavra seria desmotivado, mas está correndo por aí, atravessando. De uma certa forma, você está se mantendo, mas se divertindo e vendo tantos próximos passando algumas dificuldades. Então, tem que passar por outras cidades também, né? Tem um pouco dessa dificuldade, então tá tudo meio parado, né? As trilhas estão se recuperando. Na Bahia a gente tem um histórico assim de saber que tem umas regiões que são bem pobres, assim, né? Tem algumas ricas, mas tem uma desigualdade maior, eu acho, talvez
do que de repente aqui mais vindo para o sul. E aí eu fico imaginando que nessa situação agora, talvez essas pessoas precisam de mais auxílio ainda aí, né? As pessoas que moram realmente no interior, que de repente vivem desse turismo que acontece em volta do parque, devem estar sofrendo bastante, né? Eu não tive como assim fazer um recorrido, como eu até mencionei, que eu gostaria para ver, mas eu até acredito que está um pouco sob controle por essas questões assim de que a gente às vezes não ainda compreende muito bem por não viver no interior e mais na cidade, mas eu acho Se que isso vira já está um melhor, pouco né? mais intrínseco na pessoa de saber mexer ali na terra. E acredito que mesmo quem estava num ritmo mais acelerado na sincronia também percebeu isso com efetividade e colocou em prática. Porque se não estiver funcionando, não tem como funcionar novamente se o que está lá não puder estar bem para voltar a trabalhar. Então eu senti assim uma resposta muito boa. Eu acho que no geral as pessoas, assim como num todo a gente sente, né? Vamos dizer, a falta física, econômica toda, mas eu acho que tem essa parcela que tinha que ter uma atenção. Então, em vez de você estar guardando fundo, você está usando, né? Eu acho que é como se Entendi. fosse assim, eu não precisava daquela pessoa, mas agora eu me interesso por ela ali estar bem, porque tem que todos estarem. Então, eu acho que isso mexeu com coisas que a As pessoas gente, estão se ajudando, com né? atitudes, exato, que a gente muitas vezes sabe, menciona e não consegue, não faz. Algumas questões ficam um pouco travadas por isso, e eu acho que vai ser um ponto de partida para quando retomarem as coisas, elas estarem Recomeço, né? mais aceitas, elas estarem melhores, sabe? Coisas pequenas que às vezes deixava alguém fora do time, você vê que não é bem aquilo que determina a pessoa não estar engajada com um todo, né? Então acho que isso vai dar uma visibilidade humana, cara, que eu acho que estava muito na hora É, mesmo. Legal, cara. Muito bom. É isso aí. Muito legal mesmo. Gostei bastante do papo do aqui. papo, de tirar essas dúvidas. E é isso. Bacana. Não, bacana, também gostei. A falta de hábito mesmo, né? O pessoal até tira um sarro porque eu nem telefone tinha. Então, mas eu estou habituando, gostei, acho até mais importante. Nós fazemos outras, você vê, nós falamos de vários assuntos, questões importantes, falamos desde humanismo até da própria atitude, como tomar no mato, à distância. Então, Uhum. acho que a gente até pode fazer outras vezes, né? Ah, claro, com certeza. E, e Você com aprimorar tanto isso. conhecimento, então, dá para agregar muita coisa, pô. Isso aí é passar muita informação. Acho que essa parte da tecnologia é boa, né? De aproximar, Muito boa, realmente. muito boa, muito boa. Vamos tentar compartilhar mais coisas, estimular mais boas atitudes. Não, e Beleza. incentivar outras pessoas que às vezes eu tenho muitas conhecidas que falam, eu gosto tanto de ver vocês indo nos lugares. Poxa, então vem também, não fica só gostando de Se ver, né? permita, né? Se Se permita, né? permita, porque. E às vezes um grande erro de muita gente é achar que, eu queria começar. Aí já imagina começar num lugar lá longe. Não, tem que começar aqui perto, conhecer Do lado, perto, né? né? Não Eu precisa também de acho fazer isso. um super trekking num super lugar distante, famoso, conhecido. Tem que começar Exatamente. do pequenininho, do Não, essa pertinho. questão da travessia que eu mencionei do inexperiente, isso ele se é, aconteceu muitas vezes na escalada comigo, que me levou a fazer uma primeira palestra uns anos atrás. E hoje eu estou preparando uma segunda já com muito mais informação, junto com essas realizações das travessias. Você, O quanto as pessoas têm condições de serem melhores e de se permitirem e aceitarem isso. Quando eu faço escalada, rapel, eu vejo as pessoas morrendo de medo, às vezes chorando para chegar na beirada, mas quando elas conseguem se permitir e aceitam, como isso faz diferença na vida. Elas ligam depois e Aqui falam, cara, começou aquele na pedra rapel era porque difícil, tinha eu achei que ia medo, morrer, né? e eu precisava só dar um telefonema para resolver a vida, eu precisava fazer não sei o quê, eu aceitei casar, eu aceitei sair do trabalho e tal. Então eu acho que tudo está na natureza.
E como eu comentei, sem você ter aquele parâmetro, você quer dar o máximo de si naquela oportunidade e nisso o sucesso ele é quase garantido, né? De você se juntar à experiência com quem tem e à vontade grande de quem ainda não fez. Eu acho que dá uma parceria perfeita aí para dar certo. Ela está comentando que quando a gente fazia as caminhadas, eu sempre fui muito medroso, ainda continuo sendo. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que perder um pouco, pelo menos, né, desse medo. E eu comecei a escalar para perder o medo de chegar na beirada das pedras, nas trilhas. E foi, assim, algo que mudou bastante na minha vida. Acho que escalar dá aquela... começamos a ir para o meio do mato porque Yuri estava passando assim, mal, já surtando já, né? de estresse, muito de trabalho, tensão. E a escalada foi um passo acima, né? Eu acho que quando a gente começa realmente, você vê, tô começando ainda, né? Ainda fazendo vias mais fáceis, mas assim, cada vez que você vai é uma coisa que renova, que muda muito, eu acho que é muito legal. Eu, nos primeiros 20 minutos, eu sempre me arrependo. O que eu tô fazendo aqui? Né? Mas daí a pouco já passa e é só... talvez porque justamente nesses momentos, e quando você se pergunta, é porque quando a gente realmente está começando a se autoconhecer. Porque você consegue silenciar um pouco ali a mente, você saber o que eu estou fazendo, o que eu quero, o que eu posso, né? Então, acho que nesses momentos que você se permite, são que você realmente se autoconhece. E quando parte para uma vivência que é mais tempo, você se autoconhece e começa a conhecer melhor o próximo, né? Com certeza. Até que ponto você dá um ponto, não, você ser presente e invisível ao mesmo tempo, né? E acho que esse acaba sendo a parceria perfeita, né? Legal mesmo. É isso aí. Legal, amigo. Formiga filósofa, Cara, não é à toa. Estamos aqui, viu? Não, bacana. Eu, na verdade, só tento extrair o que a escalada me mostra. Eu acho que se ela te dá essa visão aí, né? É muito instintivo isso aí, né? Desde os primórdios, né? Então, como tudo está na natureza, acho que se a gente prestar um pouquinho atenção ali... A gente nasce escalador, né? Depois desaprende, porque toda criança... Nasce escalador, vê, e se você for para a montanha... Escalador Exatamente. destemido, né? Isso aí. Isso aí, a montanha te mostra muitas outras coisas, essa relação de distância, do quanto fazer por dia, o quanto comer por dia, você não faz sozinho. Né? Falar que vai O quanto... andar até lá longe, quando você percebe, você já está lá. Isso aí. Isso aí. E aí você acha que tem que comer um negócio gigante, você come um pedacinho, porque sabe que lá você precisa de outro pedaço, e você faz questão de dar um pedacinho para quem está do teu lado. Então você observa de onde está vindo o vento, você coloca um negocinho de lado, boné assim de lado. Então, assim, detalhes que você vai... Ele vai te mostrando como você agir aqui, na verdade, né? Você sabe o valor de cada mordida e de cada gole que você está carregando ele nas costas, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Cara, bacana, amigo. Você que corre, faz as trilhas, caminha e escala, deve fazer outros esportes também, como você falou, já você falando de praia e água. Desses esportes todos, qual deles que você acha que é o que mais deixa o Formiga feliz? Assim, o que você for fazer para se divertir, o que você mais gosta de fazer? Não precisa nem responder. Eu acho que a montanha é a minha casa, cara. Eu sou casado com a montanha. A montanha, ela ensina tudo, cara. Né? Se a gente tiver que sair agora e tiver que ir para algum lugar, morar debaixo de uma toca, é lá que eu aprendo onde pegar água, de onde vem o vento, de onde eu pegar uma folha, uma fruta. E eu começo a correr porque eu estou no mato, então acho que a montanha é a base. E aí a escalada, que eu sou super fissurado. Legal. E não faço nada sozinho, né? Bacana. Muito bom, Formiga. Um prazer enorme estar aqui, cara. Nessa live. Eu acho Igualmente. que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, porque eu acho que o máximo é 1 hora. O máximo né? é 1 hora. Então já deve estar acabando o nosso tempo aqui. Foi muito, muito bom falar com você, conhecer um pouco mais da sua pessoa. Agradeço de coração. Porque o Pepe já fala muito, né? Mas falar com você é outra coisa. Pepe é o Will, É o né? Wilson, É o Will. Eu sei. São vários apelidos aí pro Zóiudo aí. Sim, sim. Tá aí, ó.
Não, bacana, agradeço de coração também, muito obrigado aí. O Vitor hoje foi me chamar para poder estar aqui com vocês. E Eu que quantas agradeço, outras cara. também a gente pode marcar, eu gostei bastante. E espero que a gente possa se Em breve encontrar estaremos pessoalmente juntos aí, e ó. evoluir um pouco mais. Falou, Formiga. Um abração, cara. Um Um prazer abraço, enorme estar falando com Igualmente, você aí. igualmente, Valeu. estamos por aqui. Tchau, Tchau, Tchauzão. fique bem. tchau. Até mais. Tchau, se Valeu. cuide, fiquem bem. Tchau. Bacana, Will. Valeu, gente. Um salve para todos aqui da Chapada Diamantina. Qualquer dúvida em relação à escalada e montanhismo sobre aqui ou qualquer outro lugar bom do mundo por aí que eu possa passar. Se eu não souber, eu sei quem sabe, viu? Qual o seu Instagram? Tamo junto. Meu Instagram é Formiga na Parede. Lá eu tento passar algumas ideias, alguns betas. Estou um pouco inadimplente aí, mas penso em todos aí a todo instante. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau!